A gente apanhava gabiroba, essas frutas de mato ali. Era puro mato. Agora já é uma rua, né, famosa, essa Antônio Olimpo de Moraes. Então isso eu também me lembro com saudade. Mas eu tenho saudade demais. Saudade mata a gente. Eu vivia brincando na rua, só vendo, eu morava na rua, podia dizer. Mas ali na porta da gente, a meninada brincava ali, em frente à casa da gente, é roda, é pique. Às vezes os padres estavam passeando, fazendo horas talvez de deitar ou qualquer coisa, de noite, eles brincavam com a gente, davam a mão a gente, brincavam de roda com a gente. A gente brincava bastante primeiro para depois ir tomar banho, deitar, porque no dia seguinte tinha aula. A gente ia para aula também. Minha mãe exigia que a gente fosse estudar, sabe? Eu tive uma infância feliz, ganhava muita boneca, as bonecas eram lindas, bonecas não eram esses bonecos de agora não, sabe? Papai Noel, minha mãe fazia a gente acreditar no Papai Noel, então tinha que deitar cedo, dormir, porque o Papai Noel ia trazer o presente, e era cada presente mais lindo, mas nós éramos duas só, e tinha a noite de Natal, aquela coisa, a gente ia à missa do galo, era bom demais, eu me lembro demais dessa fase. Eu tive uma vida muito feliz, eu não posso queixar. Toda tarde, quando eu vou fechar aquele quintalzinho ali, tem uns passarinhos que vão pro ninho, fica lá piando, piando, piando. É na hora que meu pai me esperava no alpendre lá de casa, lá em casa tinha um alpendre grande, quando eu vinha de volta do grupo, eu dava aula lá no Porto Velho. Então toda tarde eu lembro do meu pai me esperando no alpendre de casa. E a minha mãe também, eu lembro de tudo, é flor que ela gostava, é muita coisa, música. Era uma casa muito grande, tinha 15 cômodos, toda de assoalho, era assoalho. Tinha um quartinho que minha mãe pôs nome de alcova, que minha mãe era igual a mim. Eu morria de medo de chuva forte, chuva brava, que é a chuva de tempestade. Então nesse quartinho ela pôs nome de alcova e não pôs instalação elétrica nenhuma. Quando chovia forte, a gente ia para aquele quartinho para rezar, com aquele medo de chuva. E tinha um quintal enorme, tinha flores, ela fazia muita questão de flores, fazia coleção de flores, sabe? E o quintal todo plantado também.
ali. Tudo ali no centro de Divinópolis, no miolo, né? Então eu fico lembrando de mim ali dentro. Quantas vezes às vezes eu acordo de madrugada e fico lembrando as coisas, assim, fico me vendo dentro daquela casa. Lembro dos pormenores daquela casa. A pintura é a grande companhia da Celeste, que sempre foi muito ligada à família. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a ama dela, a babá dela, Maria, pessoa, uma negra, né, que a criou e por quem ela tinha uma grande estima, era como uma segunda mãe. Ela perdeu gatos, né? Ela adora os gatos, perdeu muitos gatos. Então, a solidão é muito latente na artista. E de maneira que o ato de pintar para ela é um pouco até agônico, é um pedido de companhia, de humanidade, de retorno mesmo a um tempo de mais fraternidade, de mais calor humano, de presença dos familiares todos em plena atividade. Eu não nasci em Divinópolis, me sinto como se fosse Divinópolis, porque aqui dei os meus primeiros passos. Depois eu perdi minha mãe muitos anos, eu fiquei muito apaixonada, mas meu pai se desdobrou. Era só eu e a minha outra irmã, de filhas. Então ele se desdobrou, ele era carinhoso, era dedicado e tal. Eu fiquei muito apegada a ele. A minha irmã casou, ficou eu com meu pai e uma empregada de mais de 40 anos de casa, sabe? Que a gente considerava da família. E ele depois morreu. E eu fiquei muito apaixonada de morar naquela casa sem ele. Então propus a minha tia a mudar para Belo Horizonte. Morar lá pelo menos uns tempos para ver se eu acostumava ficar sem meu pai. E ficamos lá 9 anos. Eu raramente vinha cá. Celeste já tinha se aposentado como professora primária e morava em Belo Horizonte. Ela me dava notícia, então, do trabalho dela, da experimentação dela, porque antes Celeste tinha vivido muito a música. A mãe, Dona Simpliciana Brandão, era musicista e ela própria foi professora de música. Ela teve um trio famoso que se apresentava em festas, em eventos trio lá. Ela, então, tinha uma história de música e que não se perdeu, que nós podemos falar na musicalidade da obra dela, né? da obra plástica dela. Na década de 60, Celeste se interessa pela pintura. Ela havia pintado antes na escola, pintura acadêmica. Ela tem um quadro ainda dessa época, não? Óleo sobre tela, uma pintura de época, bastante acadêmica. Então, em 60, ela começa a experimentar, ela pinta em todo tipo de material, pinta no papel, pinta na tela, pinta no eucatex. A produção dessa época, então, é uma produção muito variada, que tem um valor muito pessoal para ela, de experimentação, de aprendizado. Ela ainda não estava construindo a obra dela, ela estava se preparando tecnicamente e pensando na temática que ela iria eleger. Isso foi depois que a gente conversou muito e que ela retornou a Divinópolis e encontrou uma Divinópolis que ela não deixou quando saiu, né? E que prenunciava esta metrópole de hoje, não é, que nós conhecemos, esta cidade verticalizada. A arquitetura de época praticamente toda foi perdida, né? E Celeste ficou muito chocada
com essa visão triste de Divinópolis. Então, nesse momento, ela começa a pensar a temática dela. Ela, então, decide reconstruir o passado plasticamente. De início, essa reconstrução é mais estática, ela focaliza um prédio, um detalhe, e depois a visão dela sobre o passado se amplia, não é? Ela então traz a rua, um espaço urbano maior. E este cenário que ela vai resgatando através da própria memória, que é um cenário que ela viu, que ela viveu, e também através de pesquisa em fotos. É a única influência plástica que eu vejo na obra dela, é a fotografia, não é? Esse diálogo dela com a fotografia, e com relatos de outras pessoas e, sobretudo, com a memória dela. Ela, então, escolhe reconstruir o passado. E reconstrói o passado gradativamente. Inicialmente, o cenário, ela projeta um cenário, e depois ela traz para esta cena o tempo passado. Então, um momento em que a obra dela cresce, ganha mais vigor, porque ela vai, então, resgatar costumes, hábitos, ela resgata o tempo, ela traz o tempo em que as pessoas se sentavam à porta das casas e que contavam casos, não é? Ela traz as procissões, ela traz o reinado, ela traz os folguedos, ela traz as manifestações do espaço social urbano, que era um espaço plenamente vivido e ocupado pelo povo naquela época. O santuário era perto da nossa casa, então às vezes a gente estava brincando na rua, os pais iam para o santuário rezar o texto, finalizar aquela tarde, né, na igreja. Outros iam para a missa, outros iam para adoração ou uma outra coisa, ou ia rezar em casa também. Depois dava uma volta, voltava, ia ouvir rádio. Naquele tempo era rádio, minha mãe gostava muito de novela no rádio, aqueles artistas cariocas, a gente gostava muito. E aproveitava o resto da tarde, depois lá em casa tinha um chá. Toda noite os frades gostavam, eu posso contar isso. A gente tinha muita assim, intimidade com os frades. A gente estava sempre ajudando, o convento era ali pertinho. Então toda noite servia lá em casa um chá de mate com queijo, tinha mingau, sabe, de fubá. E os frades gostavam, iam lá para casa tomar chá, tomar mingau, fazer um arremate do dia, né? Para depois ir dormir. Então, toda noite lá em casa tinha isso, e toda noite os frades frequentavam lá em casa, contavam muito caso. Depois eles iam na Holanda, traziam vistas da Holanda para a gente ver. A gente tinha convívio com eles também, e eles com a gente. Então, frequentava as coisas da igreja e participava. Agora, com gado, por exemplo, eu lembro que eu tinha horror de com gado quando era menina. Eu morria de medo. Mas eu queria participar, porque uma vez a minha mãe
A minha mãe fez uma promessa para minha irmã e conseguiu a graça. Então ela falou que se ela conseguisse a graça, ela ia vestir de princesa, porque naquele tempo nosso, não era um congado superficial, não tinha aquela princesa, era muito arrumadinho, muito bem frequentado também, não era misturado, aquela confusão não. Então eu chorava porque eu queria ir também. Aí minha mãe resolveu me vestir também daquele jeito, mas eu morria de medo do congado, eu não sei, aqueles barulhos, né, aquela bateção de caixa, quando começava a bater caixa para buscar a gente lá em casa, porque eles vinham buscar a gente. Aquela solenidade, aquele negócio, sabe? Mas quando chegava na hora de buscar, aquele medo, aquela bateção de caixa, aquilo me enervava. A obra de Celeste começa a resgatar o tempo e o personagem desse tempo. Eu passeava muito, a gente tinha avenidas. Onde hoje é o Joaquim Nabuco, é lugar da gente passear, para arranjar os namorados. Ali do lado daquela escola, passeavam as pessoas melhores, mais civilizadas, mais modernas e tal. No meio da rua, mais ou menos, do outro lado, as empregadinhas, tinha sempre brigavam muito, as namoradas com os namorados e tudo. Tinha as barraquinhas também, que é o folclore, né? As barraquinhas em benefício do santuário, por exemplo. A praça ali onde é santuário ficava cheinha de barraquinhas. Barraquinhas assim, eu não sei se vocês sabem, né? Uma espécie de uma casinha, ali tinha jogos, pessoas, adivinhações, gente vestida de cigana. Nós vestimos cigana uma vez para convidar as pessoas para ir nas barraquinhas, para participar dos jogos, das adivinhações, tudo em benefício, toda a renda dali era em benefício da construção do santuário. Era muito divertido. E eu me lembro que os frades eram muito alegres, depois que já tinham comunicação com a gente, não posso contar isso? Muito alegres, muito divertidos, também frequentavam as mesas, bebiam cervejas. Eles bebiam muita cerveja, com aquelas capas grandes, tempo de frio, era um frio danado, então eles vestiam umas capas muito grossas e sentavam no meio da gente, com a gente, comunicavam com a gente. Então, essa é uma coisa que a gente está sempre lembrando, né? Participei, eu vi cinema até não querer mais. Beleza, esses filmes. Tinha o cine popular, né? E o cine Divinópolis. O Divinópolis era o melhor, que era mais organizado. Tinha um pipoqueiro, né? Que tinha sempre um pipoqueiro ali vendendo. E a gente, povo alegre, muita gente alegre. Tinha bailes também ali. O Ivan Silva, eu, por exemplo, frequentei muito. Ele tinha uma boate bem organizada, bem frequentada, que chamava Mocambo, na esquina de Rio de Janeiro com 1º de junho, em cima.
E era muito bem frequentado, ele organizava, ele tinha um conjunto dele, tocava muito bonito, uma irmã, a Célia, que cantava no conjunto. Mas meu pai, assim, olha, vocês podem ir, mas olha lá, antes de meia-noite vocês vão embora. E vão proceder bem, não venham muito tarde para casa, porque no dia seguinte tinha que estudar, tinha que levantar cedo para ir para a escola, aquela coisa. Então isso era muito interessante, eram as diversões que a gente tinha. Agora meu coração é que queria ver as mesmas coisas que passaram, então eu me lembrando daquela época que eu era criança, depois mocinha, e de colégio e tudo, não tem mais. Celeste Brandão, então, trouxe esse momento importante na vida cultural de Divinópolis para o nosso conhecimento, para o homem de hoje. De maneira que eu vejo assim que a obra da Celeste Brandão é uma só. A obra dela é uma só. É o tempo que ela viveu. E esse tempo que ela viveu, ela vai desdobrando em quadros sucessivos. Mas é a mesma coisa. Não é à toa que ela pinta o sobrado da Praça da Catedral várias vezes. Pinta o sobrado sozinho, pinta o sobrado à noite, pinta o carnaval, os cordões saindo ali daquela praça, da frente do sobrado, as normalistas, porque aquele sobrado teve múltiplas funções, não é? Múltiplos usos, ocupações. Então, mas ela sempre está mostrando o sobrado, onde ela estudou, inclusive. Hoje é viver correndo para trabalhar, correndo para estudar, correndo para pegar o ônibus, né? Para chegar a tempo no serviço. É a correria. Eu continuo calmo em casa, porque estou aposentada, né? Estou dedicando minha pintura e a lembrar cada vez mais daquele tempo que eu gostava mais de Divinópolis, né? Gosto ainda, mas eu gostava mais que eu vivia mesmo, é uma época de minha infância, minha família, todo mundo ali, meus vizinhos eram os mesmos. Igual você passa ali na Minas Gerais, onde eu morava, brincava no meio da rua, aquela coisa, você vê aqueles apartamentos, né? São prédios enormes, aquelas pessoas que eram daquele tempo, que também ainda tem algumas delas daquele tempo. Mas a gente nem vê, tá tudo lá para dentro, vendo televisão, ou trabalhando, né? Diferente, as casas diferentes, a rua asfaltada, então eu fico triste. Assim, o meu interior, né? Porque é claro que eu estou gostando de ver quanta mudança, quanta melhoria, né? Mas o meu íntimo está triste, porque estou com saudade daquela casa velha, daquelas coisas. Eu gosto de pintar de madrugada, né? Aqui não estou pintando muito de madrugada, não, porque tem muito barulho na rua. A pintura me distrai muito, me alegra muito, principalmente quando eu estou pintando essas coisas que me lembram, né? De Divinópolis, para trás. Me dá muita saudade, muita coisa boa que eu vivi. Então eu junto uma coisa com a outra e esqueço da vida. Ou às vezes até atravesso a madrugada. Tem uma vez eu escrevi numa parede, deixa eu ver se eu lembro. A arte é um remédio para as minhas tristezas. Se a saudade aperta, mistura as tintas em cores bem vivas e me transporto para um mundo novo. Eu não consigo aproximar a obra da Celeste a outras, porque a própria plasticidade dela é uma criação dela, né? O movimento do pincel, aquilo foi ela não frequentou escola. Ela descobriu, ela pintou com o dedo, ela tentou cores, ela fez tons. A figura humana dela era diferente, né? Hoje
É uma figura humana que me comove, porque é uma figura humana. E, no entanto, é um feixe de traços, assim, ó. Mas você enxerga a figura humana ali. Eu já me entrego mais a esses risquinhos, que é a minha ideia, do que as pessoas que têm a figura direitinho, têm os olhos direitinho, boca tudo direitinho. Os meus já não tem boca, não tem coisa nenhuma. Você pode reparar ali que você não vê olho nenhum. Então o que eu sinto, que eu ponho, o povo, multidão, é esse povo, esse risquinho assim. Que eu vejo que é aquela multidão que eu via também, que eu estava no meio daquela multidão. Foi uma coisa assim, sem pensar. Quando eu vi, eu estava pintando com os dedos. A pintura dedo é uma pintura de minutos. A gente pinta em minutos, rápido. O pincel lembra muito de técnica, muita coisa, né? E o dedo não, você põe o que você quiser, alcança mais aquilo que a gente quer, sabe? O céu, em geral, eu faço com o dedo. Que eu acho que fica mais límpido, mais, né? Menos cheio de risco, né? Minha irmã xinga muito, fica muito brava, que eu agora não vou em nada mais, que agora é só ficar dentro de casa. Eu não sei quando eu vi, eu estava aqui. Perdi mesmo no tempo. Eu gosto de ficar quieta em casa. E não era assim, eu não queria encontrar comigo, não fosse em casa não, que eu não encontrava mesmo, eu estava sempre na rua. As minhas amigas, né, umas casaram, outras mudaram. A minha irmã também mudou, foi para lá, levou por causa das crianças, tinha escola melhor, então foi para lá e acostumou lá. E eu acostumei aqui. Eu já namorei, tudo, mas não é diferente da agora, os namoros são tudo diferentes, né? Gostei muito de um parente meu e tudo, mas eu me inscrevi, eu tinha muito medo de casamento, não sei por que eu tinha medo de casamento. Eu tinha medo, mas não é tanto por isso, não. Acho que é porque eu não nasci para casar. Então eu costumo dizer à minha irmã, a felicidade que eu acho que ela teve, que ela demonstra, são os filhos que ela teve. Ela teve 8 filhos, cada qual melhor do que o outro, todos amigos dela, tratam como se fosse uma outra criança, uma outra pessoa nova, sabe? Então isso é o que eu falo com ela, que é a única inveja que eu tenho. Não dela ter casado, mas pelos filhos que ela teve. Que é invejável mesmo ela com os filhos, sabe? Mas eu não, é a namorinha aqui, a namorinha ali, sabe? Só, não saio daí. Você quer que fale na velhice? Mas aí eu não vou falar na velhice, eu ia contar que quando jovem, a gente passeava, viajava, passava um dia inteiro numa cidade aí perto, depois voltava, aquela coisa. O velho não tem nada para fazer, é só sentado esperando a morte chegar. Não é isso, eu não quero não. Não quero mesmo. Uma vez só que eu tive medo de morrer sozinha. Porque eu estou sozinha, posso morrer sozinha, né? Mas depois eu lembrei, não, o médico já olhou minha pressão, tá ótima, o coração tá bom. Aí fiquei por isso mesmo. Não, é porque eu não gosto, minha mãe também não gostava de... A gente lá na rua, né, nesse tempo que a gente morava ali, a gente morava na rua Minas Gerais. É caminho do cemitério, né? O cemitério do centro era caminho, era longe, mas as pessoas passavam por ali. Minha mãe, às vezes, ficava vendo as pessoas levando flores. Ela falava, ali tem flores bonitas e tal. Quando passava flor roxa, essas coisas assim, ela não gostava. Ela falava, não gosto de flor roxa, não gosto de flor triste. Parece que ela passou para mim aquilo, não é? Mas, na realidade, eu acho triste uma jarra, né, com flores roxas, flores, assim, feias. Tem que ser tudo bonito, mas tá indo pro cemitério, tem que levar coisa triste mesmo, não é? E já leva as lágrimas da gente também. Mas isso é uma solidão, né? A gente tem solidão. É muito chato isso.
ame o sol, por favor. Você está triste e sentida por causa de alguém. Se deseja viver outra vida que aquela que tens. Se teus sonhos não são tão azuis, nem alegre o teu arrebol. Ame o sol, por favor, ame o sol, ame o sol. Esse sol que faz abrir a flor, esse sol que aquece o amor, esse sol que traz luz, traz magia, inspira a poesia. Abrirá um sorriso em teus lábios, transformando a solidão, transbordando em teu coração uma imensa alegria. Se ao invés de uma estrada florida você vê a dor, se ninguém compreende na vida também seu valor, mesmo cedo sente a solidão maltratar o pobre coração. Mas ame o sol, por favor, ame o sol, ame o sol. Esse sol que faz abrir a flor, esse sol que aquece o amor, esse sol que traz luz, traz magia, inspira a poesia. Abrirá um sorriso em teus lábios, transformando a solidão, transbordando em teu coração uma imensa alegria. Esse sol que faz abrir a flor, esse sol que aquece o amor, esse sol que traz luz, traz magia, inspira a poesia. Abrirá um sorriso em teus lábios, transformando a solidão, transbordando em teu coração uma imensa
Eu tive uma infância feliz, ganhava muita boneca, as bonecas eram lindas, bonecas, não eram essas bonecas de agora não, sabe? Papai Noel, minha mãe fazia a gente acreditar no Papai Noel, então tinha que deitar cedo, dormir, porque o Papai Noel ia trazer o presente, e era cada presente mais lindo. E tinha a noite de Natal, aquela coisa, a gente ia à missa do galo, era bom demais, eu me lembro demais dessa fase. Eu tive uma vida muito feliz, eu não posso queixar. Me dá muita saudade, muita coisa boa que eu vivi. Então eu junto uma coisa com a outra e esqueço da vida. Ou às vezes até atravesso a madrugada. A gente parece que transporta para algum outro lugar ou para outro país, a gente esquece mesmo. Sabe? Então é a minha maior distração, mais que qualquer outra coisa. Tem uma vez eu escrevi numa parede, deixa eu ver se eu lembro. A arte é um remédio para as minhas tristezas. Se a saudade aperta, misturo as tintas em cores bem vivas e me transporto para um mundo novo.